Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar um pouquinho língua portuguesa, tá? Nós vamos produzir um texto. Que texto é esse que nós vamos produzir? Uma história. Mas antes de produzir a história, presta atenção, fica ligadinho nas dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, antes de começar a produção de uma história, você tem que pensar um pouquinho, largar o lápis e imaginar, tá? O que você vai pensar? Você vai pensar em um tema. Sobre o que vai falar o seu texto? Sobre o que vai falar a sua história que você pretende escrever? Se tiver já um tema em que a professora deu, ou que você precisa elaborar uma história que já tenha um tema estipulado, por exemplo, tema amizade. Então você vai elaborar uma história em que o tema principal seja a amizade, tá? Então você vai pensar aí num tema, escolhe um tema. Depois você vai pensar, tá? Escolher o tema. Depois você vai pensar em um título, tá? Pensa no título. Imagina um título que teria essa tua história, né? Você não precisa pensar no título agora. Você pode deixar para pensar no título depois. Depois disso, você vai pensar nos personagens dessa história. De que forma você vai pensar nesses personagens? Você vai me dizer quem eles são, como eles são, os nomes desses personagens, né? Você vai pensar aí, imaginar aí na sua cabecinha como é que são esses personagens, que nomes você daria para eles? São todos meninas? São meninos? São animais? Tá? Porque você pode fazer uma historinha com animais sim, tá bom? Você vai pensar também em um lugar onde essa história está acontecendo. Você vai pensar nesse lugar. Como é que é esse lugar, né? Estava de dia? Estava de noite? Como o dia estava? Estava chuvoso? Era de noite? Né? Era numa festa? Era em casa? Qual era esse lugar? Pode ser numa fazenda? Pode ser em qualquer lugar, numa praia. Imagina onde essa história acontece. Depois, você vai pensar em um problema a ser resolvido. Toda a história tem aquele momento que te deixa mais apreensivo, querendo saber como é que tudo vai se resolver, né? Então você tem que pensar num problema que vai acontecer na história. Aquele momento que acontece de repente, que aparece um monstro, aquele momento que te deixa animado ao ler a história. Você vai me contar o que aconteceu e como reagiram, tá? Primeiro você pensa em tudo isso, só pensa, larga o lápis e pensa, só pensa. No final, você vai me dizer como é que vai ser o fim dessa história, tá? Você vai pensar num fim para essa história. Como tudo vai se resolver? O fim vai ser triste ou feliz? Pensa aí. Terá algum ensinamento? Essa história vai passar um ensinamento, né? Alguma coisa que você aprende ao ler essa história? Pensa aí, tá? Agora, depois que você pensou em tudo isso, você está pronto para iniciar essa história, tá bom? Agora você vai pegar o seu lápis e vamos iniciar. Vamos falar agora sobre o início da história. Sempre que você iniciar uma história, você precisa colocar parágrafo. Ué, tia, mas e o título? O título, você pode deixar um espaço lá em cima do seu texto, para depois, quando você terminar a sua história, você pensar num título mais adequado para a história que você escreveu. Mas se você já tiver um em mente, deixa anotadinho aí no cantinho. Mas para começar a escrever a história, você precisa usar certas expressões. Você pode usar a expressão era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, certa tarde, certa noite, num domingo ensolarado, num domingo chuvoso, numa festa, né? Num dia de praia. Você vai pensar
qual dessas expressões aqui você vai usar. Depois, você vai escrever um pouco sobre os personagens. Tá vendo que o Cebolinha aqui tá curioso? O Cebolinha tá curioso porque ele quer saber como é que a gente... Que história é essa, né? O que que tem nessa história? Quem são os personagens dessa história? O que que vai ter nessa história? Onde eles estão? Então, ele tá muito curioso, querendo saber o início dessa história. Você vai escrever, nesse início, quem são os personagens, como eles são, vai dar nomes para eles, né? Você vai escrever sobre onde a história acontece, né? Se o dia estava ensolarado, se era de noite, se era de dia, se era numa festa, aonde que acontecia essa história, tá bom? E depois nós vamos agora para o meio da história. Lembrando que quando você for fazer o início da história, você precisa colocar o parágrafo, tá? Parágrafo é aquele espaço com um dedinho quando a gente começa a escrever um texto. Você coloca um espaço com um dedinho no início do caderno e começa a escrever a partir daquele espaço, tá bom? Depois, nós vamos para o meio da história. Olha aqui o meio, tá? Nós estamos no meio da história e precisamos fazer outro parágrafo, né? E vamos falar, o que que nós vamos falar nesse meio da história? Este meio da história é o momento de você escrever o que que aconteceu, tá? O momento de escrever um problema a ser resolvido. Tá vendo aqui que o Cascão, ele tá ansioso, nervoso, apreensivo, preocupado, querendo saber o que que aconteceu, né? O que que aconteceu então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de... Você vai usar essas expressões aqui para iniciar o meio da sua história. Vai dizer o que aconteceu, como reagiram e contar detalhadamente, pois esse é o momento mais importante da história, tá bom? Então, você é um momento bem legal, que é o meio da história. Para fazer o meio, você não precisa fazer só apenas um parágrafo, você pode fazer mais do que um parágrafo, tá bom? Pode colocar fala dos personagens, né? Pode colocar tudo o que aconteceu na sua história, naquele momento de maior apreensão. Depois de escrever tudo o que aconteceu, você vai ter que dar um fim para essa história, né? E como é que você vai começar escrevendo aquele parágrafo que conta o fim da sua história? Você vai começar escrevendo uma dessas expressões aqui. Foi então, por fim, finalmente, por isso, assim, nesse caso, porque, né? E nesse momento, do fim da história, você vai escrever como tudo vai se resolver. Tá vendo aqui? O fim será feliz ou triste? Terá um ensinamento para quem está lendo sua história? Você vai pensar como é que vai ser esse fim da história, como tudo se resolveu, tá bom? Como tudo vai se resolver. Você pode colocar no final dessa história uma moral. O que é a moral? É um ensinamento que a história está passando, tá bom? No momento que você está escrevendo seu texto, você não pode esquecer. Tem que usar no mínimo 3 parágrafos, um para o início, outro para o meio e outro para o fim da história, pelo menos. Tia, posso fazer mais do que 3 parágrafos? Pode. Posso fazer menos que 3 parágrafos? Uma história de um parágrafo só? Não, tá? É só 3 ou mais. Você também não pode esquecer de usar letra maiúscula em todas as palavras, tia. Toda hora a gente tem que usar letra maiúscula? Também não. Você vai usar só no início das frases e em substantivos próprios, que são nomes de pessoa, nomes de lugares. Por exemplo, posso colocar o nome de Maria com M minúsculo? Não, porque é um nome que foi dado a uma pessoa. Agora, o nome do seu cachorrinho é Rex.
ele não é um nome de pessoa, mas foi um nome que você deu a um cachorro, certo? Então, o nome que você deu ao cachorro é um substantivo próprio. Então, você tem que colocar Rex com R maiúsculo. Mesma coisa, nome de lugar. Cidade. Cidade é um nome comum. Todas as cidades se chamam cidades, mas a cidade do Rio de Janeiro é um nome próprio da nossa cidade. Se é um nome próprio, você tem que colocar Rio com R maiúsculo e de Janeiro, Janeiro com J maiúsculo, tá bom? Porque é um nome próprio, um substantivo próprio. Nós não podemos esquecer também da pontuação. Nós temos o ponto de interrogação, que é usado no final de perguntas. Temos o ponto final, que é usado no final de frases afirmativas ou negativas. Nós temos também o ponto de exclamação, estão vendo aqui? Que é usado no final de frases onde personagens falam alto, animados, assustados, tá bom? Temos também a vírgula, né? A gente usa em pequenas pausas e onde necessitar para dar sentido à frase. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o uso da vírgula, tá? Temos que usar também 2 pontos. E quando é que a gente usa esses 2 pontinhos aqui? A gente usa antes da fala de personagens, tá? E também nós temos o travessão. Travessão é esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Que é usado no início das falas do personagem. Por exemplo, nessa frase aqui que eu coloquei de exemplo para vocês, está escrito assim: Maria acordou, olhou pela janela e disse, 2 pontos. Colocou o parágrafo, mudou de linha, né? Colocou o parágrafo, botou o travessão, que indica que um personagem vai falar, e depois vai dizer, que dia lindo! Como ela está animada, olha o pontinho que a gente usou aqui nesta frase. Vocês estão vendo? Esse pontinho aí é o pontinho de exclamação que a gente usa quando está animado, assustado ou falando alto, tá bom? Ainda aqui, ó, nessa frase, a gente encontra a vírgula. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo para vocês por que é importante usar vírgula quando tem necessidade. Mas aqui nessa frase eu vou explicar por que colocamos vírgula. Tá escrito assim: Maria acordou, olhou pela janela e disse. Imagina como ficaria esta frase se a gente não usasse a vírgula. Maria acordou, olhou pela janela e disse. Maria acordou, olhou pela janela e disse? Não. Maria acordou, olhou pela janela e disse. Viu como é que ficou? A gente entendeu melhor, né? O que está escrito. Maria acordou, olhou, né? Ficou diferente, ficou estranho. Então, a gente precisa usar a vírgula para dar essa pequena pausa e fazer com que o sentido da frase melhore. Porque antes, Maria acordou, olhou, ficou meio estranho, né? Com a vírgula ficou bem mais... A gente conseguiu entender bem melhor. Maria acordou, olhou pela janela e disse. Que dia lindo! Isso aqui, ó, é a fala da Maria. Ela tem que ficar sozinha em um único parágrafo, tá bom? Não se esqueça de quando for fazer o parágrafo, fazer o espaço com um dedo. Tá vendo aqui o início da linha? Tem que fazer um espaço com um dedinho aqui para iniciar o parágrafo, tá bom? Combinado assim? Agora chegou o momento de você fazer aquele texto, aquela história incrível. Sabe o seu livro Carioca? Você vai pegar ele agora, vai lá na página 35, que você vai ter lá uma ideia incrível de produção de texto, onde você vai pensar num conto de fadas. Olha aqui. Tá vendo? Você vai fazer um conto de fadas e o lugar dessa história vai ser a nossa cidade. Qual é o nome da cidade, da nossa cidade, você sabe? Então, imagina um conto de fadas
que acontece na nossa cidade e pode aparecer elementos fantásticos nesse texto. Seres imaginários, tá? Você pode colocar personagens que mudam de aparência, que fazem mágicas, então vai ser uma história encantada. Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão iniciar esse texto com Era uma Vez, porque estamos falando de uma história em que tem contos de fadas, né? Acontecimentos fantásticos. Então, seja criativo e depois de ouvir todas as dicas que eu dei, você vai elaborar o seu texto nessas linhas, não esquecendo de fazer, ó, olha as dicas aqui embaixo, tá lá no seu livro Carioca. As dicas estão aqui. Seu texto deve ter começo, meio e fim, se organizado por no mínimo 3 parágrafos. Primeiro escreva, depois revise, ou seja, você vai ler o seu texto. Enquanto você está escrevendo, você vai relendo e consertando os erros. E depois você vai reescrever a sua redação nesse material aqui, para ficar bonitinho, não ficar com aquela marca de borracha. Em seguida, tá vendo aqui embaixo, ó, no terceiro pontinho, apresente ao seu professor. Ele vai gostar de ler o que você escreveu. Leia e compartilhe com seus colegas. Aproveite também para conhecer os textos escritos por eles, tá bom? Depois eu quero ver o seu texto, hein? Não deixa de compartilhar comigo e com seus colegas. Um beijo, bons estudos. Espero que a explicação tenha sido útil para você, tá? Beijão!